Oi, pessoal, e aí, gente? Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo falando sobre os nativos do Brasil. Na aula passada nós falamos sobre os povos da Mesoamérica, né, território que corresponde ao sul do México e algumas partes da América Central. E eu gostaria de levantar algumas questões antes com vocês, gente. A gente sempre conversa, né, em aula, eu sempre falei para vocês sobre a questão de como nós devemos nos referir aos povos indígenas, não é? Quando os europeus eles chegaram aqui no Brasil, eles encontraram uma diversidade de povos. No entanto, eles chamaram, né, todos de índios, não só os europeus, não só no Brasil, como em todo o território americano, né? Eles acreditavam, se diz, né, que eles acreditavam ter chegado no Oriente, uma região da Ásia, que era chamada de Índias. No entanto, né, esse termo ele não é adequado, pois além de associar de forma errada o território ao outro, ele também deixa de considerar toda a variedade dos povos, né, das culturas, a questão étnica dos povos americanos. Assim, né, o termo que é apropriado, como eu já falei para vocês, para se referir a esses povos, é o termo indígena, que significa nativos, povos indígenas, certo? Então, como eu já havia falado isso para vocês, não é? Quando os primeiros portugueses desembarcaram aqui no território brasileiro, se estima que existia 2 milhões a 4 milhões de indígenas aqui no Brasil. Vocês podem observar no mapa da página 126, onde tem, não é, os indígenas do Brasil. Vocês podem ver vários povos que viviam aqui no Brasil no século XVI com a chegada dos portugueses aqui. E era um povo muito diverso, existia muita diversidade. Se estima, né, que em 1500 existia mais de 1000 línguas faladas aqui no território brasileiro. Então, assim, é um grupo muito heterogêneo. Cada grupo desse tinha uma organização social, crenças, costumes e modo de vida, certo? Cada grupo era muito diversificado. A gente não podia, né, falar índios colocando todos no mesmo nível, sabendo que cada um deles teria culturas, costumes, modo de se pintar, modo de se relacionar totalmente diferente. Então a gente tem que também que tirar essa ideia da cabeça, né, de chamar índios, colocando eles como se fossem um só povo. A gente tá vendo aí no mapa que não é verdade, né? Existiam milhares de grupos aqui no nosso país, no nosso território, quando os europeus chegam aqui. Nós sabemos, né, que os povos indígenas eles passaram por diversas mudanças ao longo dos séculos e que atualmente esses povos eles estão espalhados por todo o território brasileiro e preservam diversos elementos da antepassados, riquíssimos, né, em diversidade cultural e étnica. Então, olha só, gente, aqui onde nós temos na página 128 do livro de vocês, vem falando a respeito dos indígenas e a divisão do trabalho. Então, para garantir, né, esse sustento e esse funcionamento dessas comunidades, os indígenas eles costumavam dividir as tarefas, certo, entre todos os integrantes da tribo. Geralmente esse trabalho ele era dividido assim, era uma divisão sexual do trabalho, a gente usa esse termo, certo? Onde também tinha a questão da idade. Então, assim, mesmo que existisse ou não, né, sendo igual para todos os povos, essas divisões entre homens e mulheres ainda são comuns, né, em diversas sociedades e comunidades até hoje. Então, aí tem a ilustração no livro de vocês, onde mostram essa divisão, e aí vocês podem ver, né, que os homens aqui, ó, eles eram responsáveis por preparar a terra para o plantio e caçavam. As mulheres, elas desempenhavam atividades como a coleta, o plantio, a colheita, e cozinhavam os alimentos e cuidavam também das crianças. Uma questão que é interessante, gente, é que, assim, as crianças indígenas, elas eram cuidadas por todos, não era só o pai e a mãe que eram responsáveis por cuidar. Todo mundo cuidava
dessas crianças, certo? Então, os homens eram responsáveis também pela fabricação de canoas, as mulheres, as crianças, idosos fabricavam os utensílios, né, que seriam utilizados, aqueles de palha, de barro também. Os homens, eles eram responsáveis, né? Além de guerrear, eles também eram responsáveis por construir as habitações. As mulheres realizavam os preparativos para as festas e rituais da comunidade, como a questão da pintura corporal. E brincar no rio, né, era um dos aspectos bem interessantes que os povos, as crianças indígenas faziam bastante. Os indígenas também, gente, antes dessa chegada dos portugueses aqui no Brasil, eles eram considerados seminômades, alguns dos povos, né? Eles viviam em algumas regiões e deslocavam-se, né, em alguns períodos do ano, em busca de novos recursos que, quando naquele lugar que eles estavam, se tornavam insuficientes. Então, quando eles estavam em determinado lugar e as coisas, né, a caça, a pesca, a coleta de frutas e raízes ficava escasso, eles buscavam outros lugares para ir com o seu povo, a sua comunidade. Então, por isso que alguns desses povos eram considerados seminômades, certo, gente? Agora vamos falar sobre a nossa atividade, não é, gente? Olha só, a atividade de vocês de hoje vai ser o seguinte: ela, juntamente com a atividade da videoconferência, ela vai formar a nossa nota. Então, olha só, vocês vão estar realizando a atividade do Valores em Ação, da página 130 e 131, e vão estar fazendo também a atividade do conectando ideias e do organizando conhecimento, certo? Da página 132 e 133. Então é isso, pessoal, certo? Que nós temos para hoje. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês entram em contato. E tchauzinho!